Olá, amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Diálogos e é sempre uma honra ter a sua presença aí do outro lado, graças a Deus. Nós ficamos muito felizes porque começamos o nosso programa em fevereiro e estamos aqui sempre, a cada semana, um assunto novo, um entrevistado novo. E hoje nós temos a honra de receber um dos mais renomados cardiologistas do Brasil, não é nem só do Amazonas, nosso amigo já há muitos anos, Dr. Aristóteles Alencar. É uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Braz, aos telespectadores. E eu fico honrado com o seu convite. Pois é, nós nos encontramos, né, a gente se esbarrou ali no elevador há um mês mais ou menos, e eu marquei a entrevista, aí toda sexta-feira havia um imprevisto. Era uma viagem, faltava, sei lá, não ia haver programa, mas hoje nós conseguimos estar aqui e a gente vai falar sobre muitos assuntos bacanas, porque conversar com um cardiologista é apaixonante, porque o cardiologista, ele cuida da vida, ele salva vidas. E eu queria começar perguntando, por que o senhor escolheu a cardiologia? Olha, Braz, eu tive particularmente uma história de doença cardíaca na família. Perdeu alguém? Meu avô paterno, alguns tios da família paterna. E o papai também, que faleceu de infarto, relativamente novo, aos 69 anos. Então, quando criança, a gente via muito remédio de pressão alta, muita medicação voltada para essa área, e talvez isso tenha sido um motivo que me levou a fazer a especialidade. O senhor perguntou ainda há pouco, quantos anos de jornalismo? Eu falei 35 anos de comunicação, rádio, televisão. E o senhor, quantos anos de medicina? Eu formei em 78, tem que fazer a conta aí, que eu procuro não fazer o cálculo, que é porque... 39 anos. Rapaz... Deixa o tempo levar. É uma vida, né? É uma vida, Braz, e outra coisa, sempre ao seu lado, porque você sempre nos prestigiou. Obrigado. Nos diversos canais de televisão, e muito da projeção social que muitos médicos têm, nós devemos a você, ao seu trabalho. Obrigado. Eu agradeço em público. É um jornalismo sério, jornalismo de informação. Pra você ter uma ideia, ontem eu fui à Câmara Municipal e encontrei um funcionário, o Heraldo, o Heraldo era fotógrafo e tal. E ele disse, Aristóteles, doutor, eu queria lhe falar uma coisa. Eu assisti uma entrevista sua em 1999. O senhor falou tão mal do cigarro que a partir daquele dia eu joguei minha carteira fora e eu sempre queria lhe dizer isso. Eu parei de fumar em 1999. Então a importância das entrevistas é muito maior do que nós possamos imaginar. Olha só, um trabalho que muda positivamente a vida de alguém. Eu entrevistei o Dr. Aristóteles dezenas de vezes na TV Cultura, TV Amazonas, TV A Crítica, por onde a gente passou. Hoje é a primeira vez de várias que nós faremos aqui, com a graça de Deus, aqui na TV Assembleia. Vamos falar então sobre o cigarro, já que o Heraldo lembrou, o cigarro tem sido a causa da morte de muita gente. E ontem eu estava correndo, eu descobri que um amigo meu que é corredor, corre muito bem, é atleta, fuma escondido. Sem querer, no carro dele eu vi uma carteira de cigarro, vi um isqueiro, e eu pensei, caramba, o cara é um exemplo para mim, é uma referência e é um fumante. Que coisa! É totalmente incompatível o tabagismo com a corrida. Porque a corrida ela solicita muito, sob o ponto de vista aeróbico. Uma troca gasosa intensa no pulmão, e você vai produzindo ácido lático, você vai correndo, vai queimando glicose, produzindo substratos que vão se transformando em ácido lático e em substâncias que devem ser eliminadas. Quando você elimina através da expiração, o ar sai, você inspira oxigênio. Então você tem que ter oxigênio puro, limpo, né? Então, assim, não dá para imaginar um corredor que fume. Totalmente incompatível. Não, incompatível. Então o recado vai para você. Eu acho que você está me assistindo, parceiro. Né? Não vou falar teu nome, mas vamos cancelar esse negócio aí, porque não tem nada a ver. Parece que a gente está se metendo na vida das pessoas, mas não é. Quando a gente ama, quando a gente gosta, a gente quer que a pessoa viva bem e viva mais. Inclusive, Brasil, essa sua colocação é importante porque a nossa briga não é contra o fumante. O fumante, ele é um dependente químico. Ele é um doente crônico, como é o doente portador de diabetes, hipertensão, câncer. Ele não fuma porque ele quer.
Ele fuma porque ele é dependente químico. A nicotina fez com que ele ficasse dependente e precisasse de nicotina para poder ficar tranquilo, para poder... Por exemplo, tem jornalistas que só compõem a matéria, só escreve, fumando. Tem cirurgiões, na minha época que eu estudava, agora que está mais difícil, hoje não se fuma, radicalmente não se fuma dentro dos hospitais, mas eu assisti uma cirurgia de um colega que já faleceu por infarto, ele interrompia a cirurgia, porque ele começava a tremer, saía na sala Ele tremia, doutor? Tremia, ele ficava assim nervoso e saía, acendia um cigarro, fumava assim rapidamente, puxava, a gente via aquela brasa queimar, jogava o cigarro fora, lavava a mão, calçava a luva e continuava a cirurgia. Então, é um processo doloroso para o fumante. Ele quer parar de fumar e não consegue. Porque a nicotina ela simplesmente é uma substância incolor, mas ela causa esse amarelo do dente, dos dedos, é o alcatrão, que queima, resultado da queima do tabaco. A nicotina faz com que você fique dependente, ou seja, quando você fuma, a nicotina cai no cérebro e libera a dopamina. A dopamina dá um prazer. Então, quando aquela dopamina diminui, ele vai procurar quem? A nicotina. Então, ele fecha um ciclo nicotina-dopamina que tem que ser interrompido. Ele só passa, só escreve, só redige, só opera, enfim, só pinta, entendeu? Os pintores que fumam muito, ele fica dependente de pintura. Nossa briga não é contra o fumante. Nas redações de jornais por onde eu passei, redações de emissoras de rádio, televisão, eu sofria muito, porque eu nunca fumei cigarro comum. Eu tive uma experiência com maconha, foi passageira, experimentei, mas achei uma coisa ridícula. Experimentei por influência de namoradas e tal, mas nunca fumei o cigarro careta, o cigarro comum. E eu sofria muito, porque findava sendo um fumante, como é que chama? Involuntário, Involuntário, né? passivo. Passivo, essa é a palavra. E aí é triste realmente, isso é complicado. Eu entrei uma vez numa redação de jornal, não vou citar o nome, e à época era permitido fumar. E a entrevista que eu fui dar lá, eu saí de lá passando mal. Porque antigamente você não tinha e-mail, você não tinha celular, você tinha que comparecer na redação, ou o jornalista ia na sua casa, no seu local, ou você ia lá e fazia entrevista, tirava foto no jornal. Hoje é tudo eletrônico. E o tema era os malefícios do cigarro. Os malefícios do cigarro. Os malefícios do cigarro. Insuportável a atmosfera de fumaça lá dentro. E passados uns 2, 3 anos, voltei à mesma redação, o ambiente mais limpo possível. Eu digo, poxa, o que foi que houve? Aí ele disse, não, porque foi suspenso o cigarro aqui dentro, porque a fumaça prejudica os computadores. Ah, a pessoa não pode fumar. Pelo menos mal. Não prejudicando os computadores, não prejudica as pessoas que estavam perto dos computadores. Então, o que é que o senhor diria agora, como cardiologista? Estamos aqui diante, repito, de um dos melhores cardiologistas do Brasil. Vamos começar só com o fumante. Para o fumante, aquele que se acha um fumante inveterado, aquele que acha que nunca vai parar com essa desgraça que é o cigarro. Olha, Braz, nós atualmente coordenamos, a convite da Fundação SECOM, o Programa Estadual de Controle do Tabaco. E diga-se de passagem, sem modéstia nenhuma, é um dos melhores programas do Brasil, pelos resultados que obtivemos. O nosso estado foi o primeiro estado de shopping sem cigarro. Foi no Amazonas Shopping. Contamos com a ajuda do Ministério Público, Anvisa, Covisa, todos esses órgãos de vigilância, e abolimos o cigarro de dentro do shopping. O primeiro aeroporto sem cigarro foi o nosso. Olha que bacana. E nós temos, através da Prefeitura, diversos postos de saúde que possibilitam, são ambulatórios de fumante. Então, obviamente, o fumante, quando vê uma entrevista dessa, ele desliga e vai embora. Mas os parentes... Vai embora fumar, né? Vai embora fumar. Mas os filhos, os parentes, os cônjuges, olhem, chamem e levem a um posto de saúde. Porque a equação muito simples do cigarro. 50% morre, 50% adoece. Então não tem para onde correr. Uma vez eu terminei um namoro com uma moça bonita, colega, não vou dizer de onde, senão me entrego, né? Minha mulher pode estar vendo o programa, eu já fui muito traquino no passado, porque ela fumava. E ela era bonita, bonita. Não tinha assim, você não percebia. Só que quando beijava, pelo amor de Deus, no beijo entrega, né? Entrega. Pode chupar bombom, pode fazer o que fizer, botar spray, mas a caatinga está impregnada. Inclusive esse termo da caatinga impregnada, existe o tabagismo o principal, que é a pessoa que fuma, o tabagismo passivo ou secundário, que a pessoa, por exemplo, eu estou fumando aqui do seu lado,
você vai inspirar a fumaça que eu jogar pela minha boca e a fumaça que vai sair da ponta do cigarro. Que aquela brasa ali tem em torno de 1000 graus Celsius. Tudo isso? Tudo isso, 1000 graus, aquela brasa. Uhum. Então você recebe 2 tipos de fumaça. Quando eu puxo através do cigarro, o filtro me livra de determinada substância. Agora você, que é o passivo, está pegando tudo. Então esse é o tabagismo secundário. E o tabagismo terciário é a questão da caatinga mesmo. Você entra em ambientes, em quartos, em carros, que a pessoa fumou, que está literalmente fedendo ali dentro. E também causa doença. Estamos aqui tentando fazer você, que é fumante, deixar de fumar. E a nossa intenção é das melhores possíveis. Uma vez eu comprei uma briga não sei se foi Amazonas Shopping, não sei qual foi o shopping, porque eu me incomodo mesmo, eu começo a tossir, eu fico irritado e tal. E aí eu estava com a minha esposa, com a minha filha, e tinha um rapaz fumando do lado, assim, e uma baita de uma placa de proibido fumar. Aí eu comecei a falar alto, eu dizia assim, como é que a pessoa não se toca? Será possível? Não sei o que lá e tal. Aí o cara veio tomar satisfações comigo. Eu não queria brigar, evidentemente, mas eu fui e falei, mano, olha aqui, ó. E aí foi uma confusão, veio segurança, mas nós precisamos exigir o nosso direito de cidadão, não é verdade? Cidadão. Questão de saúde. Saúde. É isso aí. Isso aí hoje, Braz, quando eu estudava na faculdade, na década de 1970, entre 73 e 78, no nosso curso, eu fui fumante já. Eu falo, às vezes tem aquele não fumante intolerante. Não, eu fui fumante, eu sei como é. Então, nós fumávamos na sala de aula porque os professores fumavam. Mas a partir da década de 70, com o aparecimento de evidências que o cigarro causa doença, a primeira doença foi câncer de pulmão, 90% dos portadores de câncer de pulmão fumam. Então é um câncer perfeitamente evitável. Se você tiver uma sala com 100 pessoas com câncer de pulmão, 90 fumam. Então você evitaria 90% dos cânceres de pulmão. Então quando surgiu... Número alarmante, alarmante, né? Alarmante. E 30% de todos os cânceres. Por exemplo, câncer de bexiga dá muito em fumante, porque a pessoa fuma, absorve a substância e concentra na urina. Fica ali dentro na urina, dentro da bexiga. Ele urina, mas algumas substâncias radioativas, substâncias carcinogênicas da fumaça ficam dentro da bexiga e causa câncer de bexiga. Por isso que é bom você assistir ao nosso programa Diálogos, porque sempre tem alguma coisa interessante. Vamos para o primeiro intervalo. Hoje, programa realmente especial com o Dr. Aristóteles Alencar, cardiologista. Você pode entrar em contato conosco. Meu telefone, não estamos ao vivo, né? Mas você pode entrar em contato conosco, dar um feedback, 991 12 6432. A gente volta já. O Brasil é conhecido mundialmente como um país neutro, que apoia o diálogo e não o conflito armado. Mas há um inimigo colocando medo em seu povo, ameaçando seus filhos. Pátria amada, todos nós juramos que uma vez ultrajada, lutaremos sem temor. É neste momento que todos os brasileiros entram em guerra contra uma superpotência. O inimigo temido por nações, somente por sua existência. O Aedes aegypti. Suas armas já são conhecidas. Dengue, Chikungunya e a mais nova, que tudo indica, é o vírus Zika. E em qualquer água parada, suja ou limpa, Nosso adversário à espreita se multiplica. nossas forças armadas foram ao campo. E o confronto é inevitável. Mas não podemos esquecer que esta luta Também é minha e sua. Faça a sua parte. Aliste-se já para esta guerra. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. és formosa de natureza. A vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente.
De volta com o nosso programa Diálogos. Hoje nós estamos entrevistando o cardiologista Aristóteles Alencar. Nós temos visto que virou uma febre na cidade de Manaus, nas grandes capitais, a corrida de rua. Recentemente fizemos aqui em Manaus, eu digo fizemos porque eu também sou corredor, a meia maratona, ou seja, 21 quilômetros. E eu vi muita gente passando mal, muita gente desmaiando. Eu comentava ainda há pouco com o doutor Aristóteles. Tem gente que sai para correr e não passa primeiro por um cardiologista, o cardiologista não faz um exame. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu vejo com uma boa iniciativa a população se mexendo, procurando praticar atividades físicas, principalmente a corrida de rua, que é uma corrida, vamos dizer assim, que não é muito dispendiosa. Você não tem que pagar taxas de clubes, etc. Você paga taxa na hora da competição. Agora, é importante que essa iniciativa seja precedida de uma avaliação médica. Por exemplo, eu começaria, um clínico, não tem um convênio, tudo vai no clínico, no posto. Peça exame de sangue, vê se é diabético, vê se tem colesterol alto, faz um eletrocardiograma. É o mínimo. Se a pressão está boa, porque ocorre o seguinte, se você correr com a pressão muito alta, você pode ter um AVC na hora da corrida, pode ter um infarto na hora da corrida. Pessoas que fumam e correm simultaneamente não pode, né? Uma outra avaliação importante é a ortopédica. Pessoas às vezes têm pé chato, tem genovalgo, que é o pé, a perna torta, né? Meio cambota? Meio cambota. Você vai falando do termo técnico que eu vou traduzindo aqui. Então, o uso repetitivo dessas articulações de forma inadequada pode levar a lesões irreversíveis, entendeu? Outra coisa, a vestimenta adequada, o tênis para a corrida. Eu já vi gente correndo, corrida de 5 quilômetros de bermuda jeans, né? Bermuda jeans, aquela bermuda pesada, aquela que atrapalha até a articulação do joelho. E fere a pele interna da coxa, entendeu? Porque sem o tênis adequado também. Isso aí. Então, é louvável a iniciativa. Agora, você tem que ter uns cuidados prévios. Tá? O senhor já se deparou com alguma pessoa, algum atleta iniciante que foi lá fazer o exame com o senhor, aquele da esteira que eu quase fui reprovado uma vez lá, e aí o senhor dizer, não dá para você, procure um outro esporte. Já aconteceu? Já. Com um paciente que um sobrepeso assim, importante, hipertensão tipo assim 18/11, e disse que ia correr na maratona de Nova York. 42 quilômetros. Vou me preparar, digo, olha, eu não recomendo, eu não te dou nenhum atestado que tu possa fazer isso. Não, mas eu vou perder peso, eu não sei se ele correu, parece que ele queria acompanhar um amigo que já era corredor, o chefe dele, alguma coisa assim, queria agradar a uma pessoa, e digo, você não tem condições de correr nem meia maratona, imagina uma maratona de Nova York. Entendeu? Parece que nessa época é frio, alguma coisa assim, nesse período que correm lá. Então, várias pessoas que imaginam que possam correr, mas não é assim. E você tem que ouvir realmente o conselho do médico. O médico está ali, ele estudou, ele é um pesquisador, é uma pessoa que fica muitos anos na faculdade, depois continua estudando. Isso. E é interessante. Eu puxei esse assunto aqui porque eu estou correndo as corridas oficiais agora, mas eu sempre era um lobo solitário, corria lá pela Ponta Negra, corria na ponte, e eu via, às vezes, a pessoa estava ali esbaforida, a pessoa corre sem levar uma hidratação, né? Corre sem ter a roupa adequada e não passou antes por um médico. Eu vou lhe convidar para o senhor dar uma palestra para o nosso pessoal do nosso grupo de corrida. O nosso grupo é um grupo simples, mas muita gente está lá, muita gente está aprendendo conosco e tal, e essas coisas a gente repassa lá. O senhor iria dar uma força para nós lá? Com prazer. Entendeu? Poxa vida. E outra coisa, Braz, além da parte médica, que é fundamental também, é metade do sucesso da corrida, é um profissional de educação física. E o educador físico ou o profissional da educação física, ele vai definir o tipo de treinamento, a intensidade do treinamento, o horário, a vestimenta adequada, a alimentação adequada. É muito importante. Pegar dicas como profissional de educação física. A pessoa se arvora a correr, eu vou correr 5.000. Espera aí, mas como é que está a articulação, como é que está a musculação, a própria musculatura desse paciente? Houve um planejamento, isso aí. Tem que planejar, correr e depois avaliar para ver direitinho. Isso.
Doutor Aristóteles, esse modismo que a gente vê aí, as pessoas às vezes, inclusive, praticando esportes radicais, aí eu começo a querer fazer em casa e tal, aí lá meu coração pifa, aí eu tenho uma doença. A mídia também, às vezes, ela influencia de forma negativa. Nesse problema Você fala assim, morte súbita, não? Sim, sim. Mas o mais grave que eu vejo, Brian, em relação à morte súbita, porque você vai jogar um futebol, você não vai imaginar que vai morrer durante um jogo. Né? Você vai correr, olha, eu me inscrevi na corrida e tal, coloquei o número atrás, o chip, etc. Não passa pela sua ideia que você vai morrer durante a corrida. Então, quando morre um atleta em plena competição, é o mundo todo. Agora nós estamos vivendo um momento instantâneo. Se morre um indivíduo na África jogando bola, o mundo todo vê ele caindo e tal, etc. e tal. Mas o mais grave não é a morte súbita na competição profissional. São as mortes súbitas que ocorrem nos campos de várzea. Que ninguém fica sabendo. Que ninguém fica sabendo. Porque o atleta de final de semana, ele morre no final de semana. É aquele indivíduo que trabalha, por exemplo, no distrito, de segunda a sexta, e sábado e domingo ele quer jogar bola, sem fazer nenhuma atividade física. Às vezes fumando, colesterol alto, a pressão alta, e vai morrer ali. Enchendo a cara. Enchendo a cara. Ontem eu fui convidar uma senhora que vende um churrasquinho lá perto de casa, que eu percebi que ela está meio fofinha, né? Aí ela disse, não, mas só posso ir uma vez por semana, que é no domingo. Uma vez só por semana não adianta, tem que ter uma regularidade dentro do planejamento. Planejamento. E a bebida alcoólica, que você falou, é importante. Uma vez tinha na Manaus Moderna, quando era só barro, e não tinha aquelas estradas todas, houve uma competição, eu trabalhava na História da Polícia Militar, como médico, e foi o time do hospital contra o time do Comando Geral. E colocaram, assim, muito quente, num barro, tudo seco ali. A primeira grade, não foi garrafa, a primeira grade de cerveja, cada um pegou uma grade, tchum. Aí daqui a pouco outra grade, tchum. Jogando e tomando. Rápido, assim, você viu uma grade secar em minutos, entendeu? Porque no calor, né, a pessoa toma muito. Aí, eventualmente, tem uma calabresa e tal, pronto. Só coisa bacana, assim, né? Totalmente inadequado para a prática de atividade. A hidratação com álcool é ruim. E uma calabresa para calibrar. Para calibrar. Um amigo nosso, Juca Sêmen, não sei se o senhor conhece. Eu conheço de nome. Promove os eventos, faz as festas muito aí conhecido, e tal. O Juca, ele não jogava futebol, mas ele tinha uns parceiros que jogavam futebol regularmente. Isso foi no ano de 99, por aí. E ele resolveu jogar um futebol lá no Campo Society. Não aqueceu, não tinha costume. Na primeira carreira que ele deu, ele caiu lá mortinho. Ele não chegou a morrer, graças a Deus. Ele disse que ele tem um Audi no coração dele porque teve que botar um desfibrilador. E é um exemplo, eu nunca vou esquecer disso, de uma pessoa que de maneira irresponsável quase morreu. E ocorre muito isso. Em condomínios de alta classe social já ocorreu diversas vezes, inclusive amigos de pacientes meus que fazem atividade, que passaram a fazer atividade, o exame regular, porque o rapaz morreu subitamente, jogando bola assim, de quadra, assim, entendeu? Então é um trauma para a família, uma catástrofe. Por falar nisso, a gente não vai gastar muito tempo aqui, mas é só um registro e lamentar muito, enviar os nossos pêsames à família, porque tem muita gente que não sabe ainda. Perdemos Dr. Abacuque, nosso amigo, um médico exemplar, seu colega, com certeza, e foi uma coisa triste para nós, né, doutor Aristóteles? Dr. Abacuque Valde Oliveira, um cardiologista, trabalhou conosco muito tempo assim nessa parte da prevenção. Você o deve ter entrevistado muito. Muitas vezes. Porque o Abacuque se dedicava muito a essa parte da comunicação com o público, e era um excelente professor e um grande amigo. O Abacuque foi vítima de um linfoma, que é tipo um câncer de célula do sangue, tipo aquela doença do Gianecchini, e aquele outro ator da Globo. Vocês que são mais noveleiros aqui. Ex-marido da Cláudia Raia. Sim. O Edson Celular. É o mesmo tipo de tumor. Só que foi uma forma muito agressiva e levou o nosso amigo. Entendeu? Foi de março para cá. Ele fez a quimioterapia, não deu sucesso, tentou uma nova quimioterapia, tentou implante de células-tronco, nós acompanhamos porque nós sempre estávamos em contato. Ele foi para São Paulo? Foi para São Paulo. Uma forma muito agressiva de tumor, mas os desígnios de Deus nós não discutimos, em nenhum momento vamos blasfemar, dizer que não era a hora dele.
Não vamos discutir nesse aspecto, mas é uma grande perda para todos nós. Deixou muita saudade, Muita né? saudade. Parceirão, Abacuque. Parceiro. Então, nosso carinho... E os pacientes dele, que eu já tive a oportunidade de atender, são apaixonados por ele. Ele tinha uma relação médico-paciente muito boa. Quando eu vi Muito pela boa. internet, num dos grupos que eu participo, eu lamentei muito e fiquei torcendo, ele ficou nos aparelhos durante um tempo, né, e tudo, mas é lamentável. Bem, vamos fazer mais um intervalo, tomar uma aguinha aqui e daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco para falar sobre assuntos da vida, assuntos do dia a dia, com o grande cardiologista, nosso amigo Aristóteles Alencar. A gente volta já. Depois da balada, você tem duas opções: pedir um táxi ou assumir o risco de dirigir embriagado. Autodireção. A pena para este crime pode ser de morte. De volta com o nosso programa Diálogos, entre em contato conosco, 991-12-6432 é o meu telefone, é Vivo, é o WhatsApp, e tem também o nosso Facebook, Braz Silva 3, que é o nosso perfil. Me perguntaram assim, poxa, mas tu tens 4 perfis, por que não faz uma página? Fiz, mas eu não gosto de página, eu gosto de ficar no perfil ali interagindo e tal, tá bom? Vamos continuar com o Dr. Aristóteles Alencar. E a gente fica pensando assim, Manaus está crescendo muito, Manaus tem 2 milhões de habitantes e a quantidade de médico, não só na área pública, seja pelo governo, pela prefeitura ou nos consultórios particulares, é suficiente, falando de cardiologista, ou teria que mais pessoas teriam que optar por essa área nos cursos de medicina? Eu diria, Braz, que é um problema social muito grande que nós temos aqui. Manaus, pela sua complexidade de absorver atendimento de pessoas de outros municípios, de outros estados e de outros países, e quando eu atendia na Fundação SECOM, fazia risco cirúrgico para pré-cirurgia de câncer, nós atendíamos pessoas das Guianas, da Venezuela, índios, população indígena. Então, por essa complexidade do nosso estado e da nossa capital, nós já mereceríamos um hospital cardiológico, especialmente para a cardiologia. E, de repente, poderia ser feita uma parceria do governo federal com o governo do estado, com a própria prefeitura de Manaus, com o distrito industrial, que as pessoas dizem que está falido, mas tem muitas empresas que continuam ganhando muito dinheiro no distrito e mandando para fora. Então, por que não fazer uma grande iniciativa com a participação aqui dos nossos deputados, a sociedade civil organizada? É uma ideia excelente essa. Precisamos mesmo, né, doutor? Com certeza. Eu teria até o nome do hospital, Oswaldo Said, que foi um dos pioneiros da cardiologia, entendeu? E por que isso? Hoje nós temos a concentração de cirurgias pelo SUS no Hospital Francisca Mendes. Mas é uma fila enorme. A pessoa que tem um problema de válvula ou um cateterismo enfrenta uma fila que a doença não permite que exista essa fila. A pessoa morre na fila. Morre na fila. Entendeu? E olha que o Davi Almeida, justiça seja feita,
ele voltou a ser presidente da nossa Assembleia Legislativa, ficou como governador interino durante 5 meses. Ele fez um trabalho excelente nessa área, diminuiu bastante a fila, mas a fila ainda é grande. A fila é grande porque, por exemplo, em termos de Manaus, nós estaríamos relativamente abastecidos. Agora, e o interior? Uma pessoa que infarte, que tem um infarto do miocárdio em Parintins, em Coari, em Tapauá, são distâncias assim... Boca do Acre. Boca do Acre, intransponíveis, a pessoa vai morrer. E não é justo isso. Então, nós teríamos que ter uma rede de atendimentos voltado para a cardiologia. Porque, Braz, nós moramos num país situado perto do trópico, da linha do Equador, né? Entre os trópicos, que nós temos doenças tropicais. Malária, leishmania, dengue, até Chagas está surgindo agora, mas a maior causa de mortalidade é doença cardiovascular. É mesmo? Né? Eu não tinha essa informação. E se morre mais do coração aqui. Então, nós temos que investir nesse aspecto, tanto da prevenção quanto do tratamento. E parece assim que a gente vai falar uma coisa que já é manjada, e é mesmo, mas é sempre importante falar. Comportamentos que a pessoa tem que evitar. Morreu do coração, está com hipertensão e tal, porque lá no passado não viu a gente não sabe como que aquela pessoa vivia. E hoje é dia da gente falar. O que tem que ser evitado? Olha, nós temos... vou lhe explicar o que é fator de risco. Eu digo assim, em frente à Assembleia passa muito carro. Eu digo, olha, Braz, quando for atravessar, cuidado, olha para o lado, olha para o outro. Mesmo na faixa. Mesmo na faixa e tal. Você pega e atravessa sem olhar para o lado, o carro vai lhe bater. Então, o fator de risco é você atravessar sem ter cuidado. Então, o fator de risco para a doença cardiovascular, nós temos alguns fatores que nós não podemos mudar e outros que você pode modificar. Os hereditários, né? Aí não tem por exemplo, jeito. idade acima de 40 anos, você pode fazer a plástica que quiser que você não vai diminuir a sua idade. Então, idade, sexo masculino é mais propenso a ter doença, ainda é propenso. O negro também me disseram raça que negra. Raça negra. E para hipertensão arterial. Aí o nosso amigo Abacuque, né? Teve alguma coisa a ver? Não, de coração não. Não, né? O Abacuque foi... Eu tenho, por exemplo, meu pai é de raça negra. Então eu tenho hipertensão arterial que peguei por eles. E tive câncer de próstata também, que é também comum na raça negra. Já operei minha próstata, já fiz a prostatectomia. Operei aqui em Manaus mesmo, doutor Tirso e doutor Gilberto. Então, a questão da filiação, a questão da hereditariedade, você não pode mudar. Não pode mudar. Agora, cigarro. Pode evitar. Falta de atividade física. Vamos correr, vamos caminhar. Caminhar. Você que está filmando aí, olha ali, o Claudomir. Vamos, Claudomir. Nosso produtor, vamos, Leandro. Você tem que sair da inércia. Então você vê, por exemplo, vai na Vila Olímpica, vai no CSU do Parque 10, aqui no CSU, que é perto daqui, a quantidade de prédios que tem. Se as pessoas que moram lá descessem, esse CSU não daria. Em tudo quanto é lugar da cidade tem mulher dançando zumba, tem o pessoal fazendo atividade e está bem pertinho de você. Muitos agora já têm professor de educação física. Isso. Doutor Aristóteles está dando a dica, você pode ir a um centro de saúde para fazer os exames. Se você estiver vendo o programa agora e quiser conversar mais sobre isso, estamos à disposição. Qual é o seu telefone para contato? 99142-6187. 9142-6187. Hoje, eu digo para você, sem medo de errar, muita coisa você pode evitar para ter mais qualidade de vida, para viver melhor, para viver sorrindo. A minha esposa não gostava de atividade física, ela é uma mulher bonita, tem 40 anos de idade. Eu voltei a correr, comecei a quase me profissionalizar e a minha mulher veio, a nossa filhinha pequenininha de 10 anos veio, tem um monte de parente vindo conosco. O exemplo também em casa é fundamental, né? Fundamental. Eu vou falar desse aspecto do exemplo familiar, mas antes de concluir a questão dos riscos. Sim, desculpa. Nós temos gordura, nós temos um problema seríssimo aqui em Manaus, dos cafés regional que nós temos aqui. E queijo, né? O pão, a pessoa coloca, não passa a manteiga com a faca, ele passa com a colher. Ele pega a colher e passa em cima do pão. E mergulha o pão naquela assadeira que já está enlambuzada de óleo ali.
Aí é ovo frito, queijo coalho, etc. e tal. Então, um café regional daquele, às vezes tem caloria para o dia inteiro. Mas depois ele vai almoçar. Aí ainda. não faz uma atividade, Não né? faz nenhuma atividade, tá? O outro é gordura, a questão do sal. Muita gente tem mania de salgar a comida depois. Faça só o que tem na alimentação mesmo, que o que fizer na hora do preparo, não precisa salgar. Veja o saleiro como se fosse uma cobra. Não pegue nela, não. Olha, legal essa aí. Veja o saleiro como se fosse uma cobra. Bacana. Veja o saleiro como se fosse uma cobra. O outro fator de risco importante é diabetes. Diabetes é uma doença terrível, se não for tratada, porque ela destrói praticamente todo o organismo. Vista, rim, tudo. Entendeu? As artérias. Você vê pessoas amputadas com o dedo do pé amputado. Então tem que realmente cuidar da ingestão de açúcar, refrigerantes, etc. Agora, o exemplo familiar. Filhos de pais hipertensos têm grande possibilidade de ser Minha mãe é hipertensa. Filhos de pais diabéticos. Filhos de pais fumantes. Vê o pai e a mãe fumando, ele vai fumar. Porque acha que é a coisa mais normal do mundo e ele segue o exemplo. O ele não exemplo, segue aquilo que você manda, ele faz aquilo que ele está vendo você fazer. Então, se você corre com a sua esposa, a sua filha vai... Já está correndo também. Já está correndo, entendeu? Ela vai ver, olha, o papai e a mãe estão fazendo, eu vou fazer também. Bacana. Entendeu? Então, a questão do exemplo familiar é importante. Olha, antes que esse barulho aumente aí, nós estamos chegando ao final do nosso programa e foi uma honra, é sempre uma honra lhe entrevistar. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelo senhor. Parabéns pelo seu trabalho, que o senhor continue salvando vidas, fazendo esse trabalho preventivo também e que Deus lhe abençoe. As suas considerações finais. Olha, a recíproca é verdadeira, a admiração que eu tenho por você e agradeço em público o prestígio que você sempre nos concedeu em fazer a entrevista. No início, inclusive, da nossa carreira, há bastante tempo, Braz Silva chamava, a gente era uma honra, como é uma honra ser chamado por você ainda, e não pude vir antes, em função de desencontros. Um feriado caiu na sexta, eu viajei na outra, etc. Mas eu me coloco à sua inteira disposição para outras oportunidades e também para os seus telespectadores. Muito obrigado. Diga lá, por favor, no Conselho Regional de Medicina, de Cardiologia, que eu estou à disposição. Podem me chamar, que eu vou lá e não vou cobrar nada, porque eu tenho muito respeito por vocês aí. Muito obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe. Um grande abraço. Obrigado. Pessoal, valeu. O programa é assim, é descontraído, tratando de assuntos sérios. Um dia é um médico, é um político, é um atleta, é um artista. E assim a gente vai. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui o nosso programa Diálogos, o inédito, e a reprise no sábado, 20 horas. Valeu, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.